Roberto. Verdade. Zero chance de entrar para Convite recusado. vereador. Mas para prefeito o nome está na pista. Se convidar para prefeito, ele vai. O nome está na pista. Vamos ver agora aqui, Nájila, a gente já tem aí a caneta. Então, pode rodar a manchete da Solange aí, Arió? Sim. Piauí foi falado na posse do presidente, foi destaque em vários momentos, e um deles foi na caneta, Arió. Quem entregou a caneta para o Lula? 3 piauienses reivindicam a proeza. Solange Souza. Foi uma quebra de protocolo. Antes de assinar o termo de posse no Congresso Nacional, o presidente Lula fez questão de afirmar que assinava com uma caneta que ganhou no Piauí em 1989. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí, o companheiro Hélito. Eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Tebet. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Hélito, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Fernando Menezes, de 68 anos, petista histórico, afirma que foi ele quem deu a caneta de presente a Lula. Ele estava assistindo a posse em casa quando percebeu o que acontecia. Por telefone, ele relatou o que sentiu. Quando eu vi ele com a caneta, eu disse, meu Deus, depois de tantos anos, como é que... Então, a história do PT é muito bonita. E ali, o ato do presidente Lula não foi para homenagear o Fernando aqui, cidadão Fernando comum, para homenagear o povo do Piauí, que merece. Fernando se lembra do momento exato que deu a caneta ao presidente. Eu estava na caminhada, eu tinha chegado de viagem, Picos, parece, estava para a região de Picos. E quando eu cheguei, já estava tendo a caminhada do Lula. E eu caminhando ali com ele, conversando com ele, eu disse, aqui, Lula, para tu assinar o termo de posse. Ele nem foi eleito, né? E ele guarda essa caneta. A emoção foi tão grande que eu parei, me deitei. Sem ter palavras, sem conseguir me mexer. Eu não acreditei, Quantos anos? 89 para cá, para guardar uma caneta e a caneta escreveu. É que é de encabular. Ao contar detalhes daquele dia em que percorreu algumas ruas da capital até a igreja de São Benedito e depois realizou um comício, o presidente Lula voltou a reafirmar o compromisso que ele tem com o Piauí. No primeiro turno das eleições de 2022, ele obteve no estado 76,86% dos votos válidos, foi o maior percentual do país. No primeiro turno, o percentual foi ainda maior, 74%. Lula venceu no estado nos 224 municípios com mais de 60% dos votos. Eu tive o privilégio de estar presente naquela caminhada, um dia muito quente e uma multidão ali, saindo ali da região da Praça Pedro II em direção à Igreja São Benedito. E ali ele fez uma fala num carrinho de som que a gente sentia, né, até o som do coração das pessoas. E ele lembrar ali desse presente que recebeu hoje, assinando a sua posse com a caneta doada por um piauiense, certamente com grande responsabilidade, que assume com o país. Bem, você viu aí o Fernando Menezes dizendo que ficou sem chão, né? Quando viu a caneta e tal. Agora veja o relato do jornalista que foi presidente
da Associação dos Jornalistas, Sindicato dos Jornalistas, o Kennard Cruel. Olha o relato do Kennard aí nas redes sociais, Nájila, por favor. Olha, Ari. A caneta que eu dei ao Lula em 89. Ele responde a Manuel Viana. Ele diz: Manuel Viana, meu amigo, o Lula, quando o PT cabia num Fusca e o compadre Albert Piauí era petista, secretário de Comunicação e Articulação do partido no Piauí, andava para cima e para baixo no meu Fusca azul, cortado ao meio, conversível, cheio de poemas ilustrados. O Lula vinha a Teresina, tenho para mim, só para sair às ruas desfilando Fusca aberto, acenando para o povo. Um dia, no ano de 89, depois de panfletar em Teresina para um comício que seria realizado com a presença dele, fomos eu, Albert Piauí, Helena Arcoverde, eles citam uma lista grande de pessoas, tomar uma boa amarela no Ed Bar, do Edivaldo, um bar que não fecha nunca, ao lado da igreja de São Benedito, pertinho do Palácio de Karnak, sede do governo estadual. Quando, de repente, aparece a professora Lourdes Melo para vender um exemplar do jornal A Luta da Classe Operária para o Lula. E, de quebra, pediu um autógrafo dele. Lula nunca andou com nada no bolso. Não tinha uma caneta para assinar a folha de papel entregue pela Lourdes Melo. Eu, ao contrário, tenho uma coleção de mais de 5.000 canetas. Vivo uma relação freudiana com caneta. Na minha mesa de trabalho são mais de 100 canetas selecionadas por tamanhos e cores. No bolso da camisa não carrego menos de 10. Pois bem, o Lula viu uma e se engraçou dela e pediu: companheiro, passa essa caneta aqui para eu assinar o autógrafo da companheira Lourdes Melo. Assinado o autógrafo, ele foi devolvê-la, mas eu não a recebi dizendo: companheiro, quando você ganhar a presidência da República e for assinar o termo de posse, assine com esta caneta. Será uma grande homenagem para o Piauí, que ama muito você. Lula, bastante emocionado, prometeu que sim. Disputou a presidência em 89, perdeu, 94, perdeu. 2002 ganhou, mas esqueceu a caneta na casa dele, assinando com a caneta do presidente do Senado, Ramos Tebet. Bem, pai da atual ministra Simone Tebet. Em 2006, foi reeleito, mas assinou o termo de posse com a caneta ofertada pela mesa diretora do Senado Federal. O relato do jornalista Kennard Cruel. Muito bem. Então, nós tivemos Fernando Menezes, correto? Sim. Falou ele, o áudio dele dizendo que entregou a caneta, correto? Isso. Kennard Cruel, jornalista, que trabalhou em várias redações de jornais aqui, de emissoras de rádio e televisão também. E foi presidente do Sindicato dos Jornalistas, muito tempo. E agora, você vai narrar para nós, Ari, mais um relato. Por favor, o Lyndon Johnson na tela. Ari, cartela para você. Eu tinha acabado de sair do colégio que estudava à época, desembargador Antônio Costa. Saindo do colégio, eu avistei aquele movimento político e me aproximei. Acompanhava o Lula, um homem bem alto, uma espécie de um segurança. Eu me aproximei e entreguei a caneta a ele. Recordo Nazareno Fonteles, pai do atual governador, próximo ao presidente também. Relato de Lyndon Johnson de Jesus, que é presidente de um centro espírita muito famoso aqui de Teresina. Bem, diante dos três depoimentos feitos por 3 piauienses, feitos na primeira pessoa, eu não me atrevo a cravar nada. Foi esse, foi aquele, foi esse, foi aquele. Mas vocês poderão fazer isso. Ari. Olha, o Lyndon Johnson, ele é amigo do meu irmão, que também é um estudioso espírita, o Justino Ivo. E ele mandou um áudio para o Justino Ivo, e o Justino Ivo me mandou o áudio, eu não vou mostrar aqui o áudio, mas no áudio o Lyndon Johnson diz o seguinte para o meu irmão: olha, eu mencionei esse episódio sim, é um jornalista, né? Mas eu não reivindico, não. Tem entregue a caneta que ele mostrou lá no Senado. Eu relatei um episódio que a minha memória resgatou. Então eu tiro já o Lyndon Johnson a partir do áudio que ele próprio mandou ao meu irmão. Deixo o Kennard e deixo o Fernando Menezes. E aí, como eu tenho que eleger um, eu elejo o Kennard, porque a riqueza de detalhes dele é muito grande, né? Precisaria muita imaginação
escrever aquilo tudo com minúcias, dizendo que ele pediu, tinha a Lourdes Mello, ele entregou, ele viu o Lula autografando, e aí o Kenar falou todas as palavras do jeitinho que o Lula disse, voto com o Kenar. E Ananias? Eu estou surpreso porque a doutora Lourdes Mello vendia jornal desde 89. Causa né? operária antiga. Olha, Amadeu, eu acho que ele recebeu 2 canetas. Olha o Ananias com a nova tese. Agora cabe ao presidente se lembrar. Né? Mas aí também é exigir muito que o presidente Lula tire a dúvida. lembrar qual foi o portador da caneta. Aí, essa aí, Ananias, essa aí eu vou poupar o presidente dessa. Eu lembro da Lourdes no dia, ou eu lembro que foi, não sei, algum novo detalhe, né, que posso tirar. Não, mas veja bem, partindo da sua tese de que ele recebeu as 2, não dá para dizer de qual foi. Franci. Eu fico com o Kenar pelo número de testemunhas, né? Ele relatou ali diversas pessoas que estiveram presentes, inclusive a professora Lourdes Mello, se estiver nos assistindo, ela pode confirmar, inclusive, se ela lembrar desse episódio, porque são mais de 3 décadas. E o Lula, os políticos em geral, têm contato com muitas pessoas, são muitas cenas produzidas todos os dias. E o cara lembrar uma coisa. Eu que não tenho esse fluxo de contatos, não lembraria, fico imaginando o presidente Lula, não tem como. A chance minha era 0, eu não lembro. E eu vou votar no Kenar, porque hoje ele anunciou nas redes sociais dele que ele conversou com o futuro ministro Wellington Dias, se torna ministro daqui a pouco, e o Wellington disse que ele e Lula visitarão o Kenar lá em Tutóia, no Maranhão. Então, eu acredito, sim, que ele continua com esse laço, né? Porque ele disse, olha, o Lula virá a Tutóia com o Wellington, e aí eu acho que lá eles vão gravar alguma coisa sobre a caneta. Caneta misteriosa. É azul, né? Sim. Azul caneta. Caneta azul caneta. É Gomes, como é o nome dele? Manuel Gomes. Manuel Gomes. É o seguinte, agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. É sua primeira opção.